Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais uma noite de diálogos essenciais. Sejam todos bem-vindos a essa noite de diálogo, de conversa que nós estamos iniciando. É um prazer receber a você que está assistindo tanto ao vivo quanto a você que está assistindo pelas demais plataformas, como o Facebook, YouTube e lembrando também pelo IGTV. Nosso muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui conosco. Bom, hoje nós vamos então para mais um diálogo essencial. Para você que está entrando agora, para você que ainda não conhece, ou mesmo para relembrar aos demais, nós iniciamos há cerca de um mês uma série de diálogos essenciais. Esses diálogos essenciais, quando nós iniciamos, a ideia era que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre a importância desses temas relacionados principalmente à pandemia. Nós temos várias situações, temos vários temas que são necessários de serem abordados ao longo da pandemia, e aí nós pensamos como é que podemos fazer isso. Decidimos então que faríamos, de modo geral, esses diálogos, né, de certa forma, nós faríamos esses diálogos por meio daqui do Instagram, por meio do Instagram. O Instagram da escola nós criamos, se não me engano, no final do ano passado, começo desse ano. E a ideia, quando nós criamos o projeto de Diálogos Essenciais, foi a ideia de divulgar aos demais, divulgar informações necessárias, importantes a todas as pessoas. E aí nós havíamos pensado inicialmente em fazer algo específico, algo focado para os nossos pais, para os pais dos alunos da escola. E aí nós pensamos que seria talvez interessante se nós incluíssemos demais pais. E aí, pensando nisso, nós vimos que uma das formas de nós conseguirmos atingir mais pessoas é por meio das redes sociais. Então fizemos as lives aqui pelo Instagram, iniciamos aqui pelo Instagram porque nós temos a possibilidade de realizar um ao vivo, compartilhar telas, que é o que nós vamos fazer hoje, e também depois nós podemos deixar disponibilizado. Então, como eu já falei no início, eu relembro aqui, nós vamos deixar disponibilizada essa conversa, esse diálogo, nós vamos deixar ela disponibilizada aqui no IGTV, no Instagram da escola, então você pode tentar, né, rever, compartilhar com seus amigos a nossa live que vai ficar salva aqui no IGTV, mas também no canal da escola no YouTube. Se você digitar Secab, você vai encontrar com o nosso logotipo, esse daqui, você vai encontrar também as lives lá disponíveis e outros vídeos, e você pode também pelo nosso Facebook, né, pela nossa página no Facebook, Escola Secab, também estará disponível. A ideia então é que nós possamos compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas esses diálogos, essas conversas que nós temos tido. Então, na primeira semana nós conversamos com a doutora Paula Macedo sobre a importância dos cuidados com o corpo ao longo da quarentena. Conversamos na semana seguinte com a psicóloga Gabriela Ferreira e ela falou um pouquinho sobre a importância dos cuidados com a mente ao longo da quarentena. Na semana passada, que foi nosso terceiro encontro, nós conversamos sobre a importância dos estudos durante a pandemia, durante essa quarentena que nós estamos vivenciando. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e é muito importante, muito triste, e é triste de nós termos que falar, mas é necessário que nós possamos falar também sobre essa questão. O diálogo hoje é com a Ivy Nogueira, já vou estar convidando ela que é pedagoga, diretora nacional Brasil, né, do projeto Proteja-me, e nós vamos falar um pouquinho sobre abusos durante a pandemia, um papo sério em família. Já vou estar convidando a Ivy para estar participando conosco, para estar aqui interagindo conosco, e é um tema muito sério. Compartilhe aí com seus amigos, convida todo mundo para participar, lembrando que depois você pode também compartilhar essa informação com os seus colegas, depois fica disponível, como eu já comentei com vocês. Vou convidar para que nós possamos iniciar esse bate-papo. Como vocês já sabem, é um bate-papo curto, né? Nós temos aí uma ideia de que não seja algo muito longo, mas a ideia é que nós possamos aproveitar esse momento juntos para conversar o máximo possível sobre essas questões que são essenciais, né, para que nós possamos dialogar sobre elas ao longo dessa pandemia. Vamos aguardar ela entrar um pouquinho, e assim que ela entrar, eu já vou estar apresentando mais uma vez, ela vai estar também se apresentando, e aí nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo.
desde já agradeço a todos os que estão presentes, a todos os que estão entrando. É um prazer receber todos vocês aqui conosco e lembrando, toda quinta-feira nós estamos aqui com um diálogo essencial diferente, abordando um tema diferente. A ideia é que nós não façamos um projeto muito longo, mas nós vamos em breve estar encerrando esse projeto, iniciando outros projetos também nessa linha, porque nós entendemos que é bem interessante, tá certo? Acho que deu aqui alguma falha, deixa eu enviar novamente aqui para ela. É aquilo lá, né? Coisa de internet, tecnologia, nós sabemos que a tecnologia às vezes acaba nos pegando, não é? Então, enviei aqui o convite para ela novamente, vamos aguardar. Vai dar tudo certo. Vamos aguardar que daqui a pouquinho ela entra. Assim, acredito que você em casa, assim como eu também, em alguns momentos nós sentimos a instabilidade da internet, mesmo que seja, né, às vezes uma internet boa, às vezes nós sentimos uma dificuldade em relação ao funcionamento dela e, como nós sabemos também, a pandemia tem feito com que muitas pessoas estejam em casa, então utilizando muito mais as redes sociais ao longo do dia a dia, o que antes não era tão comum, né, redes sociais de modo geral, né, então deixa eu ver aqui, acho que ela enviou para mim. Vamos lá. Acho que agora deu certo. Olá, olá. Tudo bom? Boa noite. Para mim, boa Boa tarde. noite. Olha só, que horas são aí? Aqui são 6 da Olha tarde. só. Então, bom, seja bem-vinda, né, à nossa série de diálogos essenciais. Eu já estava comentando que as redes, né, internacionais estão tendo, às vezes, complicação com configuração e nós também nos adaptando a toda essa tecnologia, porque é tudo novo a todos nós. Eu, como professor, também falo isso, né, que é difícil, nós estamos nos acostumando, mas no final vai dando tudo certo, né? Nós vamos nos acostumando e assim nos adaptando a essa nova rotina. É Para verdade. iniciar, quero te deixar livre para se apresentar, falar um pouquinho do projeto. Fique à vontade para suas considerações iniciais. Obrigada, Marcos. Obrigada. Obrigada a todos que estão aí ligados. Boa noite. Meu nome é Ive. Não é apelido, é Ive mesmo. Eu sou missionária no Peru há 10 anos. Sou cristã e trabalho com o projeto Proteja-me há 1 ano. Então, eu vou contar assim um pouquinho do que a gente faz. Eu sou casada, tenho 3 filhos, 3 meninos. E assim, desde que eles são pequenininhos, a gente sempre tocou em determinados assuntos, mas nunca assim muito específico. Mas Uhum. o ano passado eu trabalho com um refeitório de pessoas que têm muita necessidade, então crianças, adolescentes que têm necessidade. Então nós oferecemos comida de graça para essas crianças. E o ano passado chegou no comedor, nesse refeitório, uma família que nós já tínhamos atendido, que fazia 5 anos que nós não atendíamos. E conversando, a irmã falou assim: eu preciso de ajuda. A minha irmã tá com um problema muito grande. A irmã de 14 anos, ela tá com uma família temporária porque a minha mãe tentou matar. Eu falei: nossa, porque a minha mãe leva a minha irmã na prisão. E as minhas irmãs, todas nós, a minha mãe leva todas nós na prisão para visitar o meu pai. E lá a gente tem que ficar junto com os presos, a gente oferece serviço sexual aos presos e eles dão dinheiro em troca. Eu olhei assim, eu falei, não, mas isso daí é exploração sexual, isso daí não tá certo. E aí nós fizemos toda uma gestão e conseguimos ajudar essa família. Mas o ponto que eu quero chegar isso acontecia debaixo do nosso nariz. Nós atendemos essa família durante 5 anos. E nós nunca percebemos nada. Nós sabíamos que tinha algo errado. Mas nós nunca percebemos o que estava acontecendo. Então, eu quero conversar hoje com vocês, né? E o projeto Proteja-me, ele é um projeto internacional que tem o objetivo de prevenir
a exploração sexual comercial em países de origem, através da prevenção ao abuso sexual infantil, que são muito ligados. A gente pensa que exploração é uma coisa e abuso é outra. Realmente, um é uma coisa, outra é outra. Mas o abuso, na maioria dos casos, leva à exploração. E é um tema que não é tratado, infelizmente, com as famílias. Então, as famílias não têm muito conhecimento, não falam muito sobre isso com os filhos. E quando vê, a gente ouve aquela história, nossa, foi trabalhar lá na Espanha e acabou se prostituindo, ou então, foi parar lá nos Emirados. E a gente pensa que é tudo tão longe, mas as coisas acontecem também no nosso país. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre essa questão, o abuso na pandemia, né? O que tem acontecido no contexto familiar, tá? Eu estava pesquisando algumas notícias. E em maio, que a gente conhece como Maio Laranja, aquela história, né, da prevenção ao abuso, dia 18 de maio, saíram muitas notícias entre os dias 20 e 22 de maio sobre essa questão do abuso, que o abuso teria a tendência de aumentar durante a pandemia. Saíram notícias sobre... eu vou ler algumas manchetes, né? Então, isolamento Sim. social na pandemia potencializa aumento de casos de abuso contra crianças e adolescentes. Isso é da Folha. Pandemia eleva risco de abuso a crianças e adolescentes. E várias notícias. E eu vi uma na Agência Brasil, na BBC, isolamento. Então, a gente via que tinha aquela coisa, aquele burburinho por aí, não, é uma questão que vai aumentar, que vai... E as crianças, coitada das crianças, e por que vai aumentar? No entanto, quando a gente começou a ver julho, agosto, a gente começou a receber notícias assim, denúncias de violência reduzem drasticamente nos meses da pandemia, né? Então, o que aconteceu com isso? Se tinha uma tendência a aumentar, por que as denúncias diminuíram? Porque as crianças estão convivendo mais tempo com seus abusadores. Infelizmente, 90% dos abusos acontecem dentro de casa, com pessoas que a criança ama, conhece e confia. Então, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, porque isso toca numa ferida familiar muito profunda. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque as nossas crianças estão em perigo. E eu digo que essa pandemia, ela não vai deixar somente consequências financeiras e perdas de vida por causa do vírus. Ela também vai trazer perdas na questão emocional das crianças e vai trazer muitas feridas como consequência desses abusos que as crianças têm vivido nas suas casas. Então, antes de falar sobre o abuso em si, antes de falar sobre isso, gostaria de definir abuso, porque as pessoas pensam que abuso é só estupro ou só violação. E o abuso sexual infantil, ele não é isso. O abuso sexual infantil, ele é qualquer atividade sexual com ou sem violência, com ou sem toque físico, entre um adulto e um menor, ou entre dois menores, mas quando um exerce poder sobre o outro, com a intenção de se satisfazer sexualmente a ele, ao menor ou a um terceiro. Então, tem gente que pensa assim, não, ver pornografia não é abuso sexual, é abuso sexual. E hoje as crianças, elas estão aí expostas. Eu vejo muitos pais comentando, eu estou cansada do homeschooling. Eu sou uma dessas mães, eu estou cansada disso. Eu tenho 3 filhos e é muito difícil. Mas eu não posso descuidar, porque eles estão ali na tela e qualquer link que apareça, eles vão clicar. E hoje a gente tem visto muito que o Zoom ele tem sido alvo de hackers. Então, hackers mandando imagens, hackers mandando links. E as crianças são inocentes, elas vão clicar, elas vão pensar que são jogos, e elas vão clicar. E elas vão se dar mal
né? Então, quando a gente entende que isso também é abuso, a gente precisa entender qual é a função da família nessa questão. E, infelizmente, o que nós vimos com a pandemia é que a família terceirizou tanto a educação formal, que é enviar as crianças para a escola e que a escola faça o trabalho, quanto a educação sexual das crianças. Terceirizou para a escola, falou assim, a gente não tem condições, nós estamos muito ocupados, façam vocês esse trabalho de educar sexualmente os nossos filhos. E isso é trabalho dos pais. Quando os pais eles tomam essa decisão de ter essa atitude com os filhos, eles oferecem informações puras, não contaminadas, né, com a internet, com tudo que as crianças... Não distorcida. Então, é muito triste. E a pandemia, ela pode ser ruim, porque a gente não pode sair de casa. Mas ela tem esse ponto bom, que é dar oportunidade para os pais poderem rever as suas prioridades e trazer para si que os seus filhos são prioridade, né? E aí, algo muito importante é que não existe uma cultura para falar sobre isso. Nós não fomos ensinados pelos nossos pais a falar sobre isso. Então, por isso que também a gente... E tabu. A gente muitas vezes teve tabu de falar sobre isso. Não posso tocar nesse assunto. Eu vou despertar no meu filho algo que que ele não está preparado, né, para receber. E, na verdade, quando a gente estuda educação sexual, a gente vê que não é nada disso. Que a gente tem condições, sim, de falar com os nossos filhos sobre isso, né? E eu vejo a pandemia como uma oportunidade de Deus para que os pais acordem para essa realidade, né? Nossos filhos, eles estavam ali expostos a todo tipo de doutrinação, a todo tipo de apostasia, né? Eu sei que o SECAB é uma escola cristã, mas as escolas no Brasil, elas não são cristãs. As públicas, elas não são cristãs. Elas são laicas, né? Até perigoso, não pode nem falar de religião dentro da escola, né? Então, aqui no Peru, não. Aqui no Peru, elas são católicas. Então, quando nós vamos fazer trabalho nas escolas, o projeto Proteja-me, ele é neutro. Ele não leva religião para as escolas, para a gente poder ter portas abertas. Mas a gente precisa receber essa questão da pandemia como uma oportunidade que Deus está nos dando para ter isso de volta. Ter essa oportunidade de criar e educar os nossos filhos. Sim. Olha, eu fui anotando, não sei se você notou, que eu fui anotando aqui, né? Sempre faço isso. Já fiz um grande resumo ali, até para revisar ao pessoal que está entrando agora. Lembrando que vai ficar disponível essa nossa conversa no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. E assim, só para relembrar alguns pontos muito, muito importantes que já foram mencionados. Então, primeira questão que eu anotei aqui, a questão do abuso é uma questão que está embaixo do nosso nariz. Uhum. É porque, como você mencionou, os abusos eles acontecem, na sua maioria, por pessoas que estão próximas à criança, próximas ao adolescente. Então, e é por isso que tem que se ter esse cuidado maior, até foi mencionado em alguns dos comentários, do cuidado que tem que se ter com os mínimos detalhes, é exatamente isso, Sim. Porque acontece com aquelas pessoas com as quais nós menos imaginávamos que poderia acontecer. Uhum. Então, é uma questão muito importante. Além disso, você comentou sobre a questão de ser um tema que não é muito falado, até no finalzinho falou sobre a nossa cultura, de não falar dos pais, os mais antigos, a questão do tabu. A minha primeira formação é biologia. Uhum. Então, no ensino médio, no ensino fundamental, trabalho com os alunos a parte do corpo humano, a parte da questão da sexualidade em si e do corpo em si. E assim, a gente vê com os alunos, com os pais, o receio que eles têm nessa conversa. Uhum. E como você mencionou, é importantíssimo que os pais tenham esse diálogo com as crianças, com os adolescentes, porque é uma questão que é fato. Eles vão aprender como e com quem é a questão. Uhum. Então, de alguma forma, eles vão aprender, eles vão compreender sobre esses assuntos. Mas será que não seria muito melhor se nós
buscássemos educá-los, orientá-los da melhor forma possível e com toda a cautela que, né, como responsáveis, Uhum, temos. Então é muito interessante isso. E aí uma outra questão para você continuar é que você falou sobre a questão da terceirização, tanto escolar quanto da questão sexual. E uma última aqui que eu coloquei, que as crianças elas estão muito mais tempo na tela, uhum, principalmente nesse período de pandemia, na TV, no computador, no celular, tablet, ou seja, tem que se ter muito cuidado, porque, uhum, mais uma vez, enfatizo toda essa questão. Parece que está longe, parece que só ocorre lá na reportagem da TV, uhum. mas nós só vamos descobrir, infelizmente, o que está acontecendo quando, na maioria das vezes, já ocorreu, né, já Infelizmente. foi, o trauma já veio, né, já ficou ali, na verdade, vai ter que remediar uma questão que já foi ali concretizada, mas Uhum. poderia prevenir para não ter que remediar. Né? Então, toda essa questão é muito interessante mesmo de Sim. ser comentada. Fica à vontade para continuar. Eu queria pontuar algumas coisas, que a educação sexual, o que ela é? Falar sobre sexo? Não! Falar sobre o corpo, né? A educação sexual ela tem que ser integral. A gente tem que abarcar todas as partes da educação. O que a gente vê que foi feito aí nas escolas públicas muitas vezes? É, essa doutrinação, ó, você pode ser o que você quiser, nessa ideologia de gênero que eles tentaram colocar, graças a Deus não conseguiram, né? Mas por quê? Porque os pais não estão ali para falar, você é um menino, Deus te criou menino, você é menino. Ou Deus te criou menina, você é menina. Ou se tem um pensamento diferente, o pai e a mãe que estude ensine como pensa, não a escola. E aí uma pessoa uma Sim, vez me falou, ai, mas você não acha que os pais não estão prontos para falar sobre ideologia? Eu falei assim, ué, eles têm que falar o que eles acreditam. Se eu acredito que Deus criou varão e mulher, macho e fêmea, então eu tenho que educar. Você foi criado macho, então você é macho, você é... E aí pode até escutar assim e falar, ai, que horror. Mas não, a gente precisa saber o que a gente acredita. Nem os pais sabem o que eles acreditam, nem os pais sabem o que eles acham. E aí eles pegaram e, então terceiriza. A questão das emoções, os pais não falam. Educação sexual é emoção, é a criança saber aquilo com que ela se sente bem com aquilo com que ela se sente mal. Então, se as crianças sabem diferenciar as emoções, facilmente elas vão saber correr de uma situação de perigo. Falar sobre erotismo, os pais não falam sobre isso, que Deus criou cada parte do nosso corpo com sensações e com esse objetivo. E que é para a nossa diversão lá dentro do casamento. Então, os pais não falam sobre isso com os filhos, e aí os filhos vão procurar, acham que está tudo errado, vão procurar ver que não está tão errado assim, e acabam recebendo uma informação que não é muito legal. E a questão da reprodução, né, que também é sexualidade. Se os jovens tivessem consciência do que acontece depois de uma relação sexual, que vem uma criança e que ambos têm responsabilidades, talvez eles retardariam esses tipos de prática. E existem estudos que dizem que jovens e adolescentes que são criados com uma educação sexual aberta dentro de casa retardam as iniciações sexuais. Porque tá tudo tão aberto que eles falam, nem tem curiosidade. A curiosidade é que leva o indivíduo a errar, né? A cometer sim. erros. E a gente sabe, nossos filhos vão errar. E a gente, como pais, tem que estar ali para abraçar. Você errou, mas a partir daqui vamos acertar. Eu tô aqui para te ajudar, né? Então, a gente, como projeto, a gente procura fazer isso, conscientizar os pais. Vocês precisam falar. Se vocês não falarem, alguém vai falar. E não vai falar do jeito que você falaria. Então, melhor você falar. E como escola também, né? Eu converso muito com a diretora da escola dos meus meninos. Professora, vamos colocar aí na cabeça dos pais que são eles que têm que ensinar. A professora vai ensinar, né, a biologia. Como você disse, ensina biologia. Vai ensinar a biologia. Mas a criança tem que vir de casa. Não, professor, mas isso eu já sei, porque minha mãe já me falou. O meu pai já me contou e sabe que tem uma função para isso. E aí a criança ela vai desenvolver aquele diálogo, né? E existem fases. Quando a criança é pré-escolar, ela vai aprender uma coisa. Quando ela na educação fundamental, ela vai aprender outra coisa. Mas existem estudos que
que dizem que até os 12 anos eles precisam saber tudo. Se eles souberem tudo, eles estão preparados. Então, é algo que a gente adotou aqui em casa. Então, a gente fala muito abertamente. E isso na sexualidade é durante o banho, é dar privacidade para que eles tomem banho sozinhos. A tela não tem que ter privacidade. A tela tem que ser controlada. Mas o banho, a gente precisa dar a privacidade da criança aprender a tomar banho sozinha. Sair sujinha, aprender a tomar banho de novo, né? Então, e outra coisa, os pais não estão atentos que os abusos, eles também acontecem pela tela. Existem inúmeras organizações criminosas. Acho que deu uma travadinha aqui, deixa eu ver, acho que está carregando. Até lamentei pro Igor, falei, poxa, nossa, foi muito difícil Voltou. esse momento. Eu falei, poxa, Igor, eu lembrei essa semana, né? Antes de começar esse assunto. Eu falei, Acho que voltou, deixa eu ver. Ah, está carregando. Bom, enquanto está carregando, deixa eu só recapitular aqui, enquanto acho que ela já está voltando, mas alguns pontos muito importantes que a Ivy já comentou é sobre a questão da educação sexual integral, porque ela é emoção também, e tudo isso tem que ser levado em Voltou? consideração no momento. Aham. Voltou sim. Só estou recapitulando aqui enquanto estava voltando, sobre essa questão muito importante da educação sexual integral, porque inclusive as emoções elas são envolvidas nessa questão. Comentou também sobre as fases para a aprendizagem. A fala que nós vamos ter, que o pai, a mãe, os professores vão ter com uma criança de 5 anos é diferente do adolescente, não é? Isso tem que ser levado em consideração. E também você estava falando sobre a questão dos abusos pelas telas, e você até comentou, tem ali um comentário sobre a organização Isso. criminosa relacionada à internet, né? Uhum. Sim, a gente tem que tomar cuidado, porque realmente a gente é derrubado quando a gente fala determinados assuntos. Mas existem muitas organizações que estão procurando adolescentes sozinhos, sem controle parental, para serem iscas, né? Para sofrerem abusos por internet. E aí os jovens são levados a enviar fotos nus, fotos comprometedoras, depois podem cair em uma rede de chantagem. Então a gente precisa estar atento às telas. Então, colocar tempo para os adolescentes, colocar eles para fazerem alguma coisa que não seja a tela. Né? Então, eu sei que é difícil, e como mãe, eu me dou conta que é bem difícil, porque aqui os meninos, eles estão assim, 24 horas não, mas todo tempo que eles estão acordados, eles estão aí ligados na tela. E se eu desligo a tela, vira uma loucura. Eu tenho que estar disponível para os três, se eu quiser a tela apagada. Então eu sei que é difícil. Mas precisamos estar atento. Então, porque as crianças, elas são inocentes. E se a gente pode pensar, não, adolescente de 14, 15 anos, que é meio que capturado por esse tipo de gente. Não! Criança de 7, de 8 anos que tem acesso, vai ter lá o Facebook ou o Instagram e vai ter alguém que vai contactar essa criança, fingindo que é outra criança. Isso a gente chama de sexting, né? Que é o abuso sexual, o aliciamento de menores pela internet. Mas, como pais, né, eu gostaria de dar uma orientação. Eu não sei como falar de abuso com meu filho. Eu não sei como falar para ele, como ele se proteger. Então, se você tiver um lápis e um papel, eu gostaria de ditar 4 pilares que você pode usar para falar sobre a prevenção com seu filho. Isso a gente fala no nosso curso. Mas eu vou dar aqui para vocês porque é muito importante. A gente precisa falar isso para todo mundo. O primeiro pilar é falar das partes íntimas com eles. Quais são? E com o nome biológico. Não ficar dando apelido.
Porque os nossos filhos precisam aprender, porque na hora de pedir ajuda, é falando nome biológico que as pessoas vão entender. As pessoas não vão entender apelido, não. Então, falar sobre as partes íntimas e quando a gente tem filho pequeno, que ninguém pode ver, tocar e nem fazer cosquinha nas nossas partes íntimas. E como são importantes, a gente precisa cuidar mais. O segundo pilar é que segredos não servem para nada. Então, mas eu quero fazer uma festa. Não é uma festa segredo, é uma festa surpresa. Então, porque as crianças não sabem diferenciar o segredo bom e o segredo ruim. Então a gente precisa, como pai, falar: segredo aqui nessa casa, não. Você pode me fazer uma surpresa, mas segredo, não. Porque quando acontecer alguma coisa, a criança já sabe, ela vai poder ajudar. A terceira coisa é que nós podemos ensinar que ela pode dizer não. E que ela deve dizer não e sair correndo quando ela estiver em uma situação de perigo. E sempre contar para um adulto, o quarto, contar para um adulto de confiança o que acontecer com ela. Né? Então, são os 4 pilares que nós ensinamos para a criança. Primeiro, as partes íntimas e que ninguém tem que ver, tocar e nem fazer cosquinha, nem tirar foto. Segundo, segredos não servem para nada. Terceiro, a criança deve dizer não quando estiver em uma situação de perigo. E o quarto pilar, contar para uma pessoa de confiança. Um adulto de confiança. Então, esses são os 4 pilares que nós trabalhamos com as nossas crianças. Sim, não tenho nem o que agregar aqui, né? Você é só o mediador mesmo, porque inclusive hoje pela manhã, conversando com uma das professoras, ela falou: Marcos, seria muito interessante se ela trouxesse algumas dicas práticas para que os pais pudessem, né, abordar, falar. Eu falei: olha, eu não vou comentar porque eu tenho a certeza que de alguma forma ela irá fazer isso, e era bem essa mesma ideia, né? De mostrar ao pai e à mãe que é possível. Tem que se vencer ali uma barreira, um obstáculo. Quando você falou sobre essa questão do usar os termos, falar sobre as partes íntimas com os termos biológicos, mais uma vez eu volto para aquela questão que eu mencionei como professor de ensino médio, de 3º ano do ensino médio, do aluno que está para completar 18 anos de idade e alguns já têm. Quando eu ia falar o termo comum das partes dos órgãos sexuais, os alunos ficavam assustados. Então, assim, isso vem de uma cultura. Então é necessário que nós vençamos essa cultura nesse quesito, porque nós estamos lidando com crianças, com adolescentes que em algum momento poderão ser atingidos por falta dessa orientação. E algo que eu queria assim deixar bem firmado aí no coração de cada um que está assistindo essa live: a família, ela tem o poder de interferir e cortar o abuso e salvar aquela criança. E a família tem o poder de calar e deixar a criança sofrendo abuso por anos e levar essas consequências para o resto da vida. Então, o papel da família é fundamental. A escola ajuda, a escola orienta, né? Os pais que não têm muito conhecimento sobre o tema, então qual que é a nossa função? A gente conta, fala para eles o que é, informa, a gente ensina e depois a gente cobra. Então a gente não pode cobrar um pai que não sabe, né? Mas a gente precisa mostrar para a família que ela tem esse poder. E aí eu gostaria de comentar com vocês, porque o Projeto Proteja-me, ele é muito novo no Brasil. Mas a partir do ano que vem, nós vamos fazer Nós já estamos fazendo treinamentos online, mas nós queremos ir para as escolas. Eu espero em Deus que as escolas estejam abertas ano que vem e que a gente consiga ir para as escolas. E a gente vai trabalhar esse material com as crianças. Chama Contos que Não São Contos. Esse é em espanhol, mas nós vamos imprimir em português. Porque é uma maneira muito fácil de falar com as crianças sobre o abuso. Existem vários livros aí no Brasil.
Esse a gente fala do corto, colo e me lembro, que a vozinha ensina os netinhos a marcarem as partes íntimas. E tem a história do primo Ramon, que é um primo que entrou numa festa de gaiato e acabou mostrando as partes íntimas dele para as crianças. E o que as crianças fizeram foi o mais legal. Mas eu não vou contar a história, porque a gente tem essas duas histórias no nosso canal do Facebook, na nossa página do Facebook. Então, quem tiver interesse, Projeto Proteja-me. Eu não sei se está Projeto Proteja-me Brasil ou Projeto Proteja-me. Acho que está Proteja-me Brasil. E você entra lá e estão lá os dois contos. O Corto, Colo e Me Lembro e o Primo Ramon. E é muito legal esse conto. Tá em vídeo, nós temos uma voluntária que fez em vídeo. É um vídeo de 4 minutos no máximo. E a gente mostra para a criança e fala com ela de uma maneira lúdica sobre isso. É um assunto muito difícil, muito pesado, a prevenção. Mas, Sim. quando a gente fala com as crianças, a gente precisa dessa ludicidade, dessa alegria, dessa leveza, né? Então, deixa aí para vocês, os contos que não são contos, é uma maneira de trabalhar muito legal com as crianças também. Com certeza. Olha, o tempo é curto, não é? Daria para nós ficarmos aqui conversando muito, porque Com o tema certeza. é muito propício para isso, mas eu acredito que, assim como eu vi um comentário, se não me engano, da Cássia Félix, que comentou que você conseguiu trazer ali de forma clara, objetiva, as informações e dicas aqui importantíssimas e que vão ficar registradas para que as pessoas possam assistir assim que nós encerrarmos. Nós já vamos colocar no YouTube, no Facebook, depois nós enviamos todos os links para que as pessoas possam conferir, porque é muito importante. É necessário que todas as famílias, e não só famílias, eu não tenho filho, mas você tem um sobrinho, você tem um primo, mas eu não sou pai, mas você tem um irmão. Então, assim, todos nós somos atingidos de certa forma. Você tem o vizinho, você tem a vizinha que talvez não tenha acesso à internet, mas que você pode fornecer a ela essa informação. Então, para qualquer um são necessárias todas essas informações, e elas são preciosas, principalmente as dicas que foram aqui apresentadas, porque nós estamos numa cultura ainda um pouco fechada em relação a esse assunto, mas eu acho que é muito forte. Eu até anotei aqui, frisei bem, a família tem poder. E aí isso é muito forte, muito, muito mesmo, para nós refletirmos sobre tudo isso que nós falamos, para mudar todo o quadro, mudar toda a situação, ou para continuar e levar à ruína em muitos dos casos. Então a família tem o poder, e como é que ela vai usar o poder? Os pais, os responsáveis têm o poder, como eles utilizarão esse poder? Então é muito importante realmente toda essa temática. Estamos já chegando ao final, quero deixar para você deixar suas considerações finais. Fique à vontade aí para se despedir, para agradecer. Mais alguma informação que queira passar, fique à vontade. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto. Não é todo dia que a gente recebe o convite de uma escola, mas eu quero agradecer e dizer para vocês, pais que estão ouvindo, para vocês como escola, como instituição educativa, que não desistam de falar desse assunto com as crianças, por mais difícil que pareça, e conte conosco do Projeto Proteja-me para isso, porque nós estamos para isso, nós estamos para ajudar as escolas, as instituições e os pais a falar isso com as crianças. Eu quero deixar um convite, que amanhã nós vamos ter uma live, um encontro por Zoom, na verdade, com André Espírito Santo, que é uma pessoa assim, muito influente na parte de abuso, de treinamento de abuso sexual, e ela vai falar sobre a acolhida da revelação espontânea. Quando a criança conta que foi abusada, o que fazer? Então a Andrea vai contar para nós. Então, se você quiser, nós temos o Proteja-me aqui no Instagram, nós temos a nossa página no Facebook, mas quem quiser participar amanhã da nossa reunião por Zoom, me escreve, olha, eu quero participar, que eu mando o link, tá bom? Para a gente poder dar uma continuidade nesse nosso tema, tá? Eu quero agradecer, muito obrigada, Deus abençoe, e continuem aí firme que vem a recompensa, mais para frente vem a recompensa.
Com certeza. Nós aqui agradecemos muito, eu particularmente agradeço. Já conheço muito dos projetos de vocês aí no Peru. Faço parte também, de certa forma, né, apoio, gosto muito e apoio porque acredito. Uhum. E, inclusive, quero aqui também acrescentar uma informação a toda essa que já foi dita. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, também pode contribuir de certa forma. Você pode procurar, nós, se desejar nos procurar como escola, nós passamos a informação ou os contatos deles para que vocês procurem saber, se informar como realizar contribuições, Uhum. porque tanto para o projeto Protejo quanto para o projeto Peru, de modo geral, todos eles precisam de apoio financeiro. Com certeza. Então, nós também, como escola, estamos abertos aqui para auxiliar, né, para dar a voz a vocês, para que vocês também possam receber esse auxílio, que eu acho que é muito importante, porque é muito valioso todo esse projeto. E Uhum. quem se dispõe, geralmente é muita pouca pessoa. São muitos Uhum. os poucos que se dispõem, porque, como você mesmo mencionou ao longo da live, é um assunto muito difícil em Uhum. todos os aspectos, em todos os âmbitos. E em tudo isso nós temos que pensar, e é muito pesado, é muito complicado. Uhum. Mas que Deus continue abençoando, Amém. capacitando vocês, esforçando para que diariamente vocês possam alcançar muito, muito, muito mais crianças, adolescentes, adultos que precisam conhecer não apenas sobre esse projeto, mas tudo o que vocês levam, de certa forma, a todas as pessoas do Uhum. Brasil, fora do Brasil. Que Deus continue abençoando muito todos vocês. Amém. Obrigada, amém. Imagina. Deus abençoe a cada um que esteve conosco aqui ao longo desse diálogo essencial. Lembrando que já já vai estar disponível para você assistir aqui no GTV, pelo YouTube, pelo nosso canal, pela nossa página, no Facebook. Nós também divulgamos todos os links pelo WhatsApp. Então, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe com o máximo de pessoas, porque informação muito boa, muito importante e necessária, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos. Um Amém. abraço. Até a quinta que vem. Tchau, Amém. tchau. Obrigada.